E olha, o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro pediu que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado suspeito para analisar o requerimento apresentado por Lindenberg Farias, que busca incluí-lo no inquérito de coação envolvendo o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Essa notícia foi trazida pela coluna Manuela Alcântara e o repórter Pablo Giovanni está ao vivo conosco para trazer os detalhes. Pablo, muito boa tarde. Então, primeiro explica para o pessoal que inquérito é esse que envolve Eduardo Bolsonaro, para daí a gente entrar nesse pedido de Lindenberg e agora o pedido de Flávio Bolsonaro. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Agora Metrópolis. É um documento, né, apresentado pela defesa do Flávio Bolsonaro referente àquele processo em que o irmão, né, do Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele é réu por coação no Supremo, referente àquele processo da atuação dele nos Estados Unidos, sobre a coação, né, suposta coação que a PGR, a Polícia Federal, o acusa, possivelmente aquelas ações dos Estados Unidos de sanções aos ministros, a revogação de vistos de ministros do governo Lula, a Lei Magnitsky, né, feita contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí a defesa do Flávio Bolsonaro apresentou hoje, mais cedo, esse documento apontando de que o ministro Alexandre de Moraes não pode julgar esse documento apresentado pela defesa do Lindenberg, pelos advogados do Lindenberg, que pontuam, né, que o Eduardo Bolsonaro foi financiado, segundo o entendimento e reportagens publicadas ao longo do último mês, financiado com valores daquele valor, né, aquele dinheiro que tinha sido destinado pelo Daniel Vorcaro ao filme que trata sobre a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o petista, esses valores foram enviados aos Estados Unidos para que fosse financiada a estadia de Eduardo Bolsonaro no país. Enfim, a situação do deputado que foi posteriormente denunciado pela PGR. Então, o Lindenberg ele pede que o Flávio Bolsonaro, que intermediou essa negociação com o Daniel Vorcaro, peça que o ministro Alexandre de Moraes não seja alvo, né, não possa julgar esse caso, porque o ministro Alexandre de Moraes teve, segundo o entendimento da defesa de Flávio Bolsonaro, o escritório de defesa, o escritório da família do ministro, que é responsável pela Viviane, né, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, o entendimento é de que, por ter relações, né, financeiras do escritório de advocacia, aquele contrato de mais de 130 milhões de reais feitos por Daniel Vorcaro e também pelo escritório da defesa do ministro, da família do ministro, o Flávio pontua que esse trabalho, esses documentos, essas informações publicadas na mídia, colocam o ministro Alexandre de Moraes em conflito. Então, o entendimento do Flávio, de toda a sua defesa, do seu núcleo político, é de que o ministro Alexandre de Moraes não possa julgar, já que seria o entendimento da defesa do senador, ele se declararia suspeito, até, a gente pode até pontuar, por exemplo, que no caso Master, o ministro Dias Toffoli também se declarou suspeito. Então, o entendimento da defesa do Flávio é de que todo esse enredo, todo esse caminho, Rafa, aparentemente, o ministro Alexandre de Moraes, no entendimento da defesa, não pode julgar por ter esse contrato de relação com a família do ministro, com o Daniel Vorcaro, que possivelmente pode ter financiado esses valores o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, há um pedido que ainda tramita no Supremo, ainda não foi avaliado pelo ministro Alexandre de Moraes, que ainda recebeu hoje esse pedido, ainda tem todo o trâmite, né, se ele vai enviar para a PGR ou se ele vai, de fato, se declarar suspeito e declinar para outro ministro. O senador Flávio Bolsonaro pede, inclusive, nesse pedido, que quem possa avaliar esse pedido do Lindenberg Faria seja o ministro André Mendonça, que é o relator oficial do caso Master. Só tratar uma dúvida, né? Nessa semana também, a própria coluna da Manuela Alcântara trouxe a notícia de que o Alexandre de Moraes pediu para que o inquérito, né, que é o julgamento de Eduardo Bolsonaro, começasse, isso para o ministro Flávio Dino. Esse pedido de Alexandre de Moraes está envolvido com essa ideia de colocar Eduardo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro também nesse inquérito de coação? E nesse caso do pedido do Flávio, ele é feito diretamente ao ministro Alexandre de Moraes? A gente tem que pontuar, Rafa, que esse documento, hoje apresentado pela defesa do Flávio Bolsonaro, ele ocorre simultaneamente ao julgamento do Eduardo Bolsonaro, né, que inclusive o ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento nessa semana. O ministro Flávio Dino, que é o presidente da turma, da primeira turma, já pautou esse julgamento no calendário da primeira turma. Então, assim, o pedido de inclusão apresentado pelo Lindenberg para que Flávio responda oficialmente a esse caso seria uma etapa inicial que, no caso, caberia à Polícia Federal investigá-lo sobre essa relação
com o filme de Daniel Vorcaro, o filme com os valores feitos pelo banqueiro, quanto a produção do filme que custou, pelo quindim, com 180 milhões, né? Já foi paga até uma parcela sobre esses valores. Então, oficialmente, o pedido do Lindenberg é para que o Flávio Bolsonaro seja investigado pela Polícia Federal. Já a etapa do Eduardo é uma etapa acima, né? Já mais andada já, que inclusive o Eduardo Bolsonaro já é indiciado, já virou réu, e nesse julgamento que deve ocorrer na primeira turma, no dia 16 de junho, daqui a alguns dias, o Eduardo já vai sentar no banco dos réus. A gente sabe que o Eduardo hoje não está no Brasil, mora nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, e a sua defesa no processo ela é feita pela Defensoria Pública, né, que inclusive defende outros aliados do núcleo bolsonarista, como aquele ex-assessor do ministro, que é o Tagliaferro, né, que inclusive está na Itália. Então a Defensoria Pública, tanto nesse processo do Eduardo Bolsonaro quanto de Tagliaferro, eles pontuam que o ministro Alexandre de Moraes está violando a Constituição Federal. Já sobre o pedido, né, o pedido do ministro do senador Flávio Bolsonaro hoje mais cedo, ele foi feito diretamente a um processo ligado a esse inquérito que o Eduardo Bolsonaro respondeu no Supremo, já que hoje ele já é réu e posteriormente abriu-se uma ação penal. E esse pedido ainda não foi analisado, mas foi encaminhado diretamente a ele, Rafa. Então é um processo ainda que deve encaminhar nos próximos dias. Pode ser que o ministro pontua hoje, já que a gente está no feriado quase prolongado, né, em quase maioria dos órgãos, mas esse pedido foi apresentado hoje, e a priori a gente entende que o ministro Alexandre de Moraes vai pedir para a PGR se posicionar nesse caso, ou se o ministro entender, já pode se declarar suspeito, e esse pedido, esse processo do Flávio Bolsonaro vai para um outro ministro, que, como o senador pediu, fosse o André Mendonça, que é o relator oficial do caso Massa no Supremo. Só a última dúvida. O Alexandre de Moraes, caso ele se declare suspeito, ele pode escolher para qual ministro isso vai ser indicado, por isso que a defesa do Flávio Bolsonaro sugeriu que seja para o André Mendonça, é isso? É um processo que, no entendimento do senador Flávio Bolsonaro, esse processo do Daniel Vorcari está ligado diretamente ao inquérito ao qual o André Mendonça julga hoje, né? Que é o relator do caso Master. A gente até lembra anteriormente que o caso estava com o ministro Dias Toffoli, ele declarou suspeição naquela reunião intensa no Supremo Tribunal Federal no mês de janeiro, perdão, desse ano. Então, o entendimento é de que, caso o ministro Alexandre de Moraes declare a sua suspeição nesse caso, para analisar esse caso, depois de todos os fundamentos apontados pela defesa do senador Flávio Bolsonaro, esse pedido vai sim pode ser que o presidente da turma, ou até o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, faça uma nova distribuição desse caso, ou ele indique que, de fato, esse pedido tem uma prevenção, e a prevenção desse pedido seria o ministro André Mendonça. Ou, se o ministro Edson Fachin entender, esse pedido pode ser distribuído para um outro ministro da primeira turma, e, enfim, ficar um processo, o caso Master, hoje originalmente na segunda turma, já que o ministro André Mendonça faz parte daquela turma onde tem o ministro Luiz Fux, o ministro Nunes Marques e o ministro, salvo engano, agora sumiu um pouco da cabeça aqui, mas são alguns ministros da segunda turma, ao invés da primeira turma, onde o ministro Alexandre de Moraes ele é um dos principais ministros, e é onde o ministro Flávio Dino hoje preside a turma que, inclusive, vai julgar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos próximos dias. Então, assim, ainda é algo que depende muito do ministro do Alexandre de Moraes, se ele entender, de fato, que ele é suspeito de julgar esse caso e, posteriormente, for distribuído para um outro ministro da Corte. Você lembrou aí que o ministro Dias Toffoli já foi relator do caso Master. É tanta coisa acontecendo que isso parece que aconteceu, sei lá, 1 ano que o Dias Toffoli era relator do Master. A gente está em junho, é tanta coisa ainda para acontecer. Enfim, coluna Manuel Alcântara está de olho, junto com o Pablo Giovanni. Pablo, obrigado por participar com a gente hoje aqui. Obrigado, Rafa. Tchau, tchau.